Por outro lado, mais de 500 mil pessoas que receberam o diagnóstico positivo da doença conseguiram se recuperar. Isso sem falar da enorme quantidade de pessoas que nunca chegou a ser submetida a testes. Sou muito grata por poder respirar, afirma Niharika Mahandru, de 28 anos. Ela deixou o Reino Unido em direção à Espanha para uma viagem de uma semana a fim de ver o namorado. Dias depois de chegar, ela começou a ter sintomas como dor de cabeça, febre e dores no corpo. Logo depois passou a ter tosse, fadiga severa, dificuldade de respirar e perda do olfato e do paladar. Em um hospital de Barcelona, um raio-x revelou uma pneumonia e fluidos em seus pulmões. Ela não tinha doenças pré-existentes quando deu entrada na emergência do hospital. Era muito ruim, eu estava lutando para respirar. Parecia que minha garganta estava fechando, é um sentimento aterrorizante. Mas em razão da falta de equipe e estrutura naquele hospital, ela foi testada para Covid-19, recebeu remédios e foi mandada de volta para casa. No dia seguinte, o diagnóstico de coronavírus seria confirmado oficialmente. Depois disso, o médico me receitou paracetamol, hidroxicloroquina e um antibiótico chamado azitromicina, que eu deveria tomar por 5 dias. A febre foi o primeiro sintoma a sumir. O antibiótico era para a pneumonia e o fluido em meus pulmões. Não fiz outro raio-x, mas poder respirar fundo agora é um bom sinal. Segundo ela, os médicos explicaram que a hidroxicloroquina é um remédio usado contra a malária que vinha sendo testado em pacientes com Covid-19. Eu entendi que ele servia para combater o vírus, mas não sei se ele funcionou ou não, se foi uma combinação de tudo que eu tomei. Com qualquer doença, sua força de vontade é a chave para sobreviver. Enquanto você tiver bom humor, você vencerá qualquer doença. Eu não me preocupei tanto e até a equipe médica ficou surpresa por eu estar tão alegre. Ele esteve recentemente na cidade iraniana de Mashhad e voou de volta para o Bahrein via Dubai com sua mulher, que não ficou doente. Mahmoud desconfia ter contraído o vírus de outro passageiro que tossiu muito durante o voo. O jovem motorista conta ter sido objeto de difamação pública por ter sido o primeiro caso de seu país. Mas à medida que a pandemia avançou no país, que registrou até agora infecções e 7 mortes, muitos no Bahrein entenderão seu infortúnio. O guia turístico de 52 anos viajou na primeira semana de março com um grupo de 4 turistas italianos a Dambola, cidade antiga conhecida pelo templo religioso incrustado numa caverna. Um médico que o examinou o encaminhou para o Instituto Nacional de Doenças Infecciosas. Na noite de 9 de março, meu diagnóstico foi confirmado. E eu temi pela minha vida. Os profissionais de saúde que o acompanharam conseguiram ajudá-lo a não entrar em pânico. Mas, do lado de fora do hospital, sua mulher e os 2 filhos tiveram de enfrentar a fúria de vizinhos. Alguns deles escreveram petições afirmando que nós espalhamos o vírus pela vila inteira. E não parou por aí. Uma mulher chegou a falar em incendiar nossa casa. Eu senti que passar por essa experiência, sendo um paciente com câncer há 6 anos, despertou uma forte sensação de que, se eu posso viver com câncer, certamente posso viver com Covid-19. Eu não quero banalizar o que aconteceu, mas o fato de viver com um câncer nos dá uma certa vantagem. Já fomos confrontados com esses momentos difíceis e sombrios em nossa vida. Ele não sabe como contraiu a Covid-19. Ele mora a 10 minutos de carro do mercado de frutos do Mar de Wannan, ligado aos primeiros casos da doença no país, mas ele diz que ninguém de sua família visitou o lugar há um bom tempo. Vomitar me fazia chorar. Era muito doloroso. Eu sentava no banheiro pensando que ia morrer. Minha barriga estava vazia, e tudo que eu comia acabava vomitando. Todas as partes do meu corpo doíam. Ele disse que nunca foi internado num hospital por causa da falta de leitos, mas recebeu soro e fez tomografia, que mostraram uma infecção em seus pulmões. Ele foi orientado a se isolar em casa e depois de ser medicado, não há informações sobre o tratamento, por quase 10 dias, seus sintomas foram sumindo gradativamente.
Sobreviver ao vírus fez com que ele desse mais valor à vida e à família, e o incentivasse a retribuir. Ele já doou plasma sanguíneo 2 vezes desde a sua recuperação na esperança de ajudar outros pacientes. Rafia, nome fictício, estudava medicina em Wuhan quando a pandemia começou. Ela conseguiu deixar a cidade antes da quarentena em direção ao estado indiano de Kerala. Ela está confinada em casa, em meio à quarentena imposta na Índia, mas acredita que essa mesma estratégia que foi adotada na China vai trazer resultados rápidos.